Oi, segundo ano. Tudo bem, meus amores? Que saudade de vocês. Nossa, que saudade, gente. E quanto mais o tempo passa, mais a minha saudade aumenta. Ficando desse tamanho. Não cabe aqui na tela. Não está cabendo na tela. Muita saudade que eu tinha de vocês. Tá todo mundo conseguindo fazer os exercícios direitinho, acompanhando as aulas, né? Isso aqui é importante. A gente não pode parar nem pensar, gente. Não pode parar, tá? Porque toda essa situação aí, a tia já falou em outras aulas que isso vai passar, tá bom? Se Deus quiser, vai passar o mais rápido possível, tá? Pra gente estar juntinho de novo lá na nossa escola, tá bom? Hoje a gente vai ver geografia, tá? Então preciso que vocês peguem o livrinho de vocês, o livro, e vocês vão abrir lá na página 176. Vamos lá? Vamos lá que a tia tá esperando. Seus lindos. Saudade que a tia tá. Nossa. Dá vontade até de chorar. Abriram? A gente vai ver o descrevendo os espaços. Analisa com a tia essa página aqui, ó. Só olhem bem, tá vendo? É uma pintura, não é? Parece uma pintura do século passado, ó. Não é uma coisa nova. Não é verdade? Então, lá na 176 está assim, ó. Neste capítulo, vamos estudar diferentes formas de representação do espaço, que podem ser lidos e interpretados para conhecermos algumas características do espaço geográfico, tá? E lá no Conversa Vai, que já é na página 177, ele fala assim: para conhecer melhor os lugares por onde passamos diariamente, devemos observar atentamente as suas paisagens. Lembra que a tia falou lá no livro 1 que vocês precisam conhecer bem o espaço, o caminho da casa de vocês para a nossa escola, o caminho que se faz do portão da escola até a sala de aula. Isso é você se orientar no espaço em que você vive. Então vamos lá, observe a imagem. Ela lhe parece familiar? E aí? Então, quais elementos você consegue identificar nela? Podemos afirmar que esse lugar é real? A gente pode afirmar que esse lugar é real? Pode, né? Porque tem cavalo, tem pessoas, estão vestidas com roupas, a gente vê que é do século passado, mas pode ter sido real, né? Tem caminhão, como é que é o nome? Charretes, né? Cavalo, tudo isso ainda existem, mas a gente percebe que isso é uma coisa que já passou. Então vamos virar para a página 178. Lá em cima do Conversa Vem, ele tá assim, ó. Agora imagine que vivemos no período retratado na representação da abertura do capítulo. Como você faria para registrar a imagem de uma paisagem ou de uma pessoa conhecida? Como que vocês acham que aquelas pessoas naquela época conseguiam retratar uma paisagem assim? Por foto? Tinha celular para eles tirarem selfie? Não. O que eles faziam lá? Eles desenhavam, né? Eles observavam e desenhavam. Então é isso que vocês vão escrever aqui, ó. Eles desenhavam, né? A gente percebe que essa imagem que está lá no capítulo que a gente viu agora, da abertura, é uma paisagem que está pintada, né? Ela não foi retrato, porque não existia filme nessa época, não existia máquina fotográfica. Então a tia vai ler lá embaixo, ó, as coisas mudam com o tempo. E a gente já tinha conversado sobre isso, né, em outras aulas. Vivemos em um mundo repleto de tecnologias que facilitam a nossa vida, graças a Deus, né, gente? Porém, nem sempre elas estiveram disponíveis. Na época em que a tia era adolescente, ainda não existia a internet, entendeu? Não tinha Facebook, rede social, não sabia nem o que era isso. Mas vamos lá. Em tempos passados, por exemplo, o único meio de transporte disponível eram alguns animais que serviam para levar pessoas e mercadorias de um lugar para outro. Atualmente, existem diversos veículos que transportam grandes volumes de mercadorias rapidamente, como os trens, os caminhões, né? Por isso, hoje em dia, é muito comum as pessoas usarem animais para tração. Não é muito comum, desculpa. Para tração. O que é tração, gente? É a ação de uma força, né? Como a charrete. A charrete, o cavalo tem que carregar aquele peso todo.
Hoje em dia é mais difícil da gente ver isso. E quando a gente vê, eu, por exemplo, eu fico arrasada, porque isso acaba sendo uma judiação com os animais, né, gente? É um maltrato. Hoje em dia não se usa mais isso. Mas vamos lá. Em algumas cidades, essa prática é inclusive proibida por lei. Em algumas cidades, tá? Infelizmente ainda não são em todas. Mas em algumas isso já é proibido. Não pode. Você não pode usar cavalo para transporte, para nada disso. As diferentes maneiras de se registrar as paisagens também passaram por diversas modificações. Quando observamos atentamente antigas representações de lugares, podemos conhecer um pouco como era a vida em tempos passados. Basta a gente observar, né, essa paisagem aqui, né? Dá pra gente ver como é que eram as pessoas vestidas, tão bem vestidas, né? Eu acho lindo. Mas é completamente diferente. Tá certo que isso aqui não é no Brasil, tá, gente? Dá pra ver perfeitamente que isso aqui deve ser Inglaterra, França, alguma coisa assim, não é no Brasil. Mas as pessoas estão elegantérrimas, né? Bem vestidas e tal. Então vamos lá, na página 179, ó, a paisagem fotografada. A fotografia, que é a maneira mais comum de registrar imagens, foi inventada há quase 200 anos. Mesmo assim, demorou muito tempo para que ela se tornasse popular. É muito comum as pessoas guardarem fotografias digitais em computadores ou telefones celulares, né? O que mais a gente faz. Mas até pouco tempo as fotografias eram impressas em papel especial e depois eram guardadas nos chamados álbuns. Lembra que eu tinha mostrado para vocês numa aula, gravada até uma foto dos meninos, dos meus filhos pequenos? Então a tia tem vários álbuns aqui em casa deles quando eles eram pequenos. Hoje nem é mais assim. Eu sinto até falta, gente, sinceramente. Eu sinto falta de pegar uma fotografia, porque hoje é tudo digital, né? A gente vê tudo ali no computador, mas eu gosto quando pega nela, sabe? Que nem aquela foto que eu tinha mostrado para vocês. Mas enfim, são outros tempos. As primeiras fotografias eram em preto e branco. Não é da minha época, tá, gente? Não, minto, era assim. Não era não. Na época da minha mãe. Na minha época já era colorido, porque o meu álbum, na minha mãe, eu tenho um álbum do meu aniversário de 1 ano, que ele é colorido. E é bem bonitinho, inclusive. Na verdade, a tia era bem bonitinha. Mas vamos lá. As fotos em cores só começaram a aparecer alguns anos depois. O primeiro foi usado muito a foto preto e branco, como a gente percebe nessa imagem, ó. Tá vendo? Ela preto e branco. As fotos eram assim, família. Hoje em dia, né, a gente já tira cada foto linda, né, colorida. E é bem legal. Tá? A aula de geografia, nosso bate-papo hoje de geografia vai ficar por aqui, tá? Marca aí pra tia um papelzinho, pega aí um papelzinho, uma caneta pra gente anotar o dever de casa. Gente, vou dar moleza pra vocês em geografia hoje, hein? A página do Para Casa é apenas a página 180 do livro, não vai precisar fazer a ficha, tá bom? Só tem esse deverzinho da página 180 do livro, tá? Beijo, amo vocês. Saudade sempre.